Vamos falar agora sobre dor nas costas. Elas representam a segunda maior causa de afastamento do trabalho por mais de 15 dias, apenas de casos de fratura, sabia? Entre janeiro e julho de 2021, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento do trabalho devido a problema na coluna. De acordo com o Ministério do Trabalho, essa foi a segunda maior causa de licenças neste ano, perdendo somente para dispensas por Covid, que totalizaram mais de 68 mil casos no mesmo período. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, doutora Mariana Peixoto. Bom dia, doutora Mariana, alegria tê-la de volta, viu? Seja bem-vinda. Bom dia, Moninha. É sempre um prazer estar aqui na Manhã da Piedade. Doutora Mariana, dor nas costas, um trem tão comum que as pessoas reclamam tanto, dor nos quartos, antigamente a avó falava, né? Por que as pessoas estão cada vez mais com essas dores nas costas? Olha, Moninha, realmente tem diversos nomes, né? Dor nos quartos, dor na lombar, a gente pode chamar de diversas maneiras. Mas, de fato, isso vem aumentando bastante. E existem vários motivos. Existem algumas profissões que são classicamente ligadas à dor nas costas, como aquelas profissões em que tem um esforço maior. Então, entregador do correio, o pessoal da coleta coletiva, supermercado que precisa fazer um esforço maior carregando cargas. Esse grupo de trabalhadores, eles habitualmente têm um grau maior de lombalgia. Porém, nos últimos 2 anos, na vigência da pandemia, aumentou muito o nível de lombalgia naqueles trabalhadores que ficam mais sentados. Em casa, as pessoas não têm a ergonomia, não têm a preparação para ficar sentada longos períodos e com essa mudança, todo mundo ficou sentado meio sem jeito, meio aproveitando uma cadeira ali, outra aqui e desenvolveu também um número grande de pessoas com dores lombar. Doutora Mariana, vamos devagar, a senhora falou duas palavras bonitas aí, importantes. Lombalgia, né? O que é lombalgia? Lombalgia simplesmente é a dor lombar? Isso, lombalgia é a dor na região da coluna lombar, que é aquela última parte da coluna, aquela que próxima da cintura, logo acima do quadril. Essa é a lombalgia. Tem também dorsalgia, que é nas costas, cervicalgia no Aham. pescoço, mas falando da lombalgia, a gente tem algumas causas. Uhum. A causa mais comum é essa causa mecânica, que é uma causa Aham. muscular, pelo esforço, às vezes, ou exagerado ou inadequado daquela região. A Aham. grande maioria das vezes não é uma lesão grave, mas temos que ficar atentos também aos casos de lesões que precisam de serem abordadas. Entendi. Então, quando a senhora fala da ergonomia e que as pessoas, então, foram para o home office, trabalhar dentro de casa sem entender essa tal ergonomia, que nada mais é de posicionar a altura de pé, a altura de braço, tem toda essa ergonomia da cadeira tem toda uma ciência, não tem, doutora? Exatamente. Então, existem medidas próprias em que a altura da cadeira deve ficar, a altura do computador em relação ao seu rosto, a altura do teclado em relação à posição do seu braço e do seu punho. Tudo isso é calculado para que a pessoa tenha uma posição de conforto e não cause nenhum tipo de lesão. Em casa, todo mundo senta de qualquer jeito, a cadeira não tem uma altura apropriada, cruza a perna em cima da cadeira, fica meio torto mexendo no celular e isso causa realmente um desequilíbrio na postura, gerando assim essas dores, que não são só na lombar, mas podem acontecer em toda a coluna. E, doutora Mariana, o fato dessa ergonomia não estar correta, de eu não estar prestando atenção, pode causar lesão na minha coluna? Sim, principalmente as lesões musculares, que são as menos graves, mas também podem ocorrer lesões mais severas, como é o caso das hérnias. Então, a hérnia lombar, principalmente naqueles pacientes que estão acima do peso e que não estão praticando atividade física da maneira correta para fortalecer a estrutura, pode ocorrer a hérnia discal.
Então, ocorre um extravasamento do disco vertebral, que é um disco mais ou menos gelatinoso, e isso pode ter a compressão de um nervo. Com isso, dá aquela famosa ciatalgia, que é aquela dor na perna, que todo mundo fala, eu tô com ciático atacado. Isso Uhum. pode ser uma hérnia discal. Nem sempre é, mas a gente tem que ficar atento, porque isso pode ser uma hérnia discal. Chegou uma pergunta aqui no chat. Então, como que eu tenho que me vigiar, né? A autovigilância. Hoje em dia, né, a era do celular, né, doutora? As pessoas estão até trabalhando pelo celular, nem é só computador. Fica aquela dor aqui no pescoço também. Como se vigiar? Bom, precisamos pensar sempre numa postura de conforto. Então, a perna, o joelho, ele tem que estar na altura correta da cadeira. O ideal é colocar um pequeno banquinho ou um suporte. Quem não tiver em casa pode fazer ali 2 ou 3 livros para apoiar os pés, para a perna não ficar inclinada. A coluna sempre reta na cadeira. O computador, ele não pode estar nem muito alto e nem muito baixo, de forma que o nosso pescoço fique alinhado, fique sempre reto. A gente não olhe nem muito para cima e nem muito para baixo para mexer no computador, e a altura do braço também tem que estar alinhado. Com isso, a gente tem um equilíbrio maior da nossa estrutura óssea e a chance de levar a uma lesão é bem menor. Lembrando que celular no pescoço com a cabeça torta é algo que nós nunca devemos fazer, pois a sobrecarga na cervical é muito grande. Devemos lembrar também, não é exatamente o assunto de hoje, mas muitas horas com a cabeça baixa mexendo no celular dá uma lesão no pescoço também, chamado de text neck, que é pescoço de texto, que pode também gerar hérnias cervicais e lesões também mais severas devido a muitas horas com a cabeça baixa mexendo no celular. Ô, doutora Mariana, é até interessante a senhora falar isso. A senhora tem percebido isso no consultório, principalmente com os jovens, essas novas doenças do celular? Com certeza. O jovem acha que nunca vai ter problema, né? Então, essa é uma característica da população mais jovem. Eles acham que nada vai acontecer. Então, ficam horas e horas olhando para baixo no celular, forçando o pescoço, e tem um aumento muito grande de dores cervicais. É lógico, não é todo mundo que desenvolve uma hérnia cervical, mas as dores cervicais, a lesão muscular por esse estresse da musculatura, isso tem aumentado de frequência, e isso precisa realmente chamar a atenção tanto dos jovens quanto dos pais para corrigir enquanto é tempo, para não chegar na vida adulta com uma lesão mais importante de coluna cervical. Doutora Mariana, além das dicas que a senhora deu da ergonomia do celular, tem mais outra dica para a gente poder prevenir essas lesões na coluna? A gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que se alongar, isso de tempos em tempos? Exatamente. Então, o que é importante? O primeiro passo é a manutenção do peso corporal. Então, o ganho de peso, ele sobrecarrega muito as articulações, não só de coluna, mas como de todo o corpo, quadril, joelho, pés, podendo levar a lesões. E também a prática de atividade física. E aqui é importante ressaltar que essa atividade física, ela deve ter a orientação de um profissional da educação física, pois senão as pessoas falam, eu estou precisando fazer alguma coisa, e sai já fazendo algo de alta intensidade, aumentando a chance de lesão. Se a pessoa não é preparada para aquele tipo de exercício, um exercício de alta intensidade pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, sempre começar com exercícios mais leves, mas lembrando do fortalecimento muscular, principalmente de core, que é a estrutura central do nosso corpo, que é o nosso tronco, o abdômen, para estabilizar a coluna, fortalecer musculatura abdominal, não é só por estética, é também para a segurança da nossa coluna, e assim a gente vai evoluindo na prática de atividade física de forma segura. Mas essas são as principais: manter o peso, fazer uma atividade física de forma segura e evitar essa descompensação motora, né, pela posição errada ao longo do dia. Doutora Mariana, essas lesões na coluna, a gente tem que ficar bem esperto porque elas podem avançar para problemas mais graves, né?
Podem avançar para lesões mais severas que necessitam de cirurgia, como o caso de uma hérnia que comprime um nervo de maior intensidade. Então é importante a gente não negligenciar uma dor nas costas que persista por muito tempo ou que dê algum sintoma neuropático, que é aquela dor esquisita na perna, essa dormência, essa dor que irradia, essa dor que quando a gente estica vem uma fincada. Então não podemos negligenciar esses sintomas que são duradouros. Mas eu gostaria também de chamar a atenção porque existem doenças reumatológicas, doenças autoimunes, que não tem nada a ver com má postura, com essa inadequação de posição, que também acontecem na coluna, como é o caso da espondilite anquilosante. Então, pessoas jovens, abaixo de 45 anos principalmente, e principalmente homens, que são os mais afetados nessa patologia, que tem dor lombar prolongada por mais de 3 meses, principalmente no período da manhã, acorda bem travado, bem enrijecido, ao longo do dia melhora um pouco. Esses pacientes devem procurar um reumatologista, pois pode não ser nada, mas pode ser uma doença reumatológica e, se for, é importante que o diagnóstico seja feito de uma maneira precoce. É muito importante a senhora falar dessa doença. Eu queria que a senhora repetisse de novo o nome dessa doença. E porque as pessoas acham que elas estão só travadas. Tô ficando velha, tô travada, tô toda dura. E, na verdade, pode ser uma doença séria. E é importante a gente falar, eu até gostaria que a senhora voltasse outro dia para a gente falar somente dessa doença. Mas, enquanto isso não acontece, explica para mim rapidamente, doutora, o nome dessa doença e o que ela é. Sim, o nome da doença é espondilite anquilosante. É um nome difícil mesmo, algumas doenças têm nomes difíceis, mas o nome é esse, espondilite anquilosante. E nela acontece uma inflamação das articulações da coluna e do quadril, principalmente. Também podem acometer articulações periféricas, como mãos, joelhos e pés. Mas a característica principal é o acometimento da coluna e do quadril. Então, as dores habitualmente se iniciam ali. E muitas vezes as pessoas pensam que deu um jeito na coluna, que ficou com uma má postura, pois são homens e jovens. Habitualmente eles pensam, eu não tenho doença, eu forcei aqui, eu carreguei um peso, eu dei um jeito. Mas essa dor na coluna e no quadril, ela persiste por meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a dor não melhora e ela tem esse ritmo que chamamos de inflamatório. A dor é pior pela manhã e ao longo do dia até melhora. Aí o paciente chega no final do dia, não, eu tô melhor, tá tudo bem. Aí ele dorme, na manhã seguinte ele tá pior. Aí ele acha que é o colchão, que é alguma coisa assim, e com isso vai postergando o auxílio médico, que é o maior problema. Entendidíssimo, maravilhoso, claríssimo, sempre muito bom conversar com a senhora, doutora Mariana. Lembrando, gente, o Instagram da doutora Mariana tá aqui, @mariana.peixoto.reumatologia. Também aqui tá o site também, amplamedicina.com.br. Tá aqui tudo aqui na tela. Doutora Mariana, muito obrigada, é sempre uma alegria tê-la conosco, viu? Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigada, Moninha. Eu só gostaria de deixar o convite também para as pessoas seguirem o Instagram da Sociedade Mineira de Reumatologia, o site também, reumatominas.com.br, que tem informações muito importantes e relevantes para toda a população. Maravilhoso, gente, também está na tela, @reumatominas. Muito obrigada, Deus abençoe muito. Até a próxima, viu, doutora Mariana? Obrigada, Moninha. Até mais.